O período mais negro da minha vida. Depoimento do pai. O que me levou a internar o meu filho aos 30º no hospital psiquiátrico foram informações de um amigo que era policial. Eu lhe mostrei um pacotinho que encontrei e ele me disse que era maconha. Fiquei desesperado, pois acompanhava pela imprensa as manchetes assustadoras sobre drogas. Esse amigo prontificou-se a me auxiliar na internação, afirmando que o hospital em questão era excelente no tratamento de pessoas que fumam maconha. Procurei o encarregado, que não era o psiquiatra que tratou em termos do meu filho. Ele me indagou sobre o comportamento, expliquei-lhe que havia encontrado maconha no bolso do meu filho. Ele me indagou sobre o comportamento dele e eu disse-lhe que sua rebeldia estava chegando a um ponto incontrolável. Afirmou-me que essas atitudes poderiam ser efeito das drogas. Fiquei mais assustado ainda. Segui o conselho do meu amigo e internei o meu filho. Foi com dor no coração que vi puxarem-no para dentro daquele pavilhão. Mas estava confiante que iriam tirar meu filho desse maldito vício. Eu não poderia vê-lo durante semanas. Disseram-me que esse período era fundamental para o tratamento. Mas eu poderia levar-lhe cigarros, enfim, o que ele precisasse. Nesse período, exigido pela direção do hospital, ficamos todos preocupadíssimos com o andamento do tratamento. Não podíamos vê-lo. As informações dos enfermeiros e do encarregado do hospital eram animadoras. O psiquiatra, no período de quase um ano de internação de meu filho em sua instituição, apenas uma vez conversou comigo. Tudo era com o encarregado. Esse encarregado, que era o administrador do hospital, era quem dava as informações. Quando recebemos autorização para visitá-lo, meu filho reclamou sobre tudo o que estavam fazendo com ele. Foi taxativo quanto ao tratamento pelo qual estava passando, o eletrochoque. Meu filho continuou a tomar eletrochoque por muito tempo, pois ignorávamos esse tipo de tratamento. Com o passar dos dias, quando íamos visitá-lo, ele parecia cada vez mais sedado. Não falava coisa com coisa. Não se entendia quase nada do que se dizia. O nosso desespero, em vista do sofrimento pela qual ele estava passando naquele hospital, chegou ao auge. Mas ele tinha que abandonar o vício de fumar maconha. Naquela época, eu assim pensava. Não se pode descrever o que uma família passa nesses momentos difíceis e terríveis de incerteza quanto à recuperação do filho. Nossos parentes deixaram de frequentar a nossa casa. O motivo que os levou a tomarem essa atitude foi o envolvimento do meu filho com drogas. Proibiram até meus sobrinhos de frequentarem minha casa e, em especial, de terem qualquer contato com o meu filho. Nunca foram sequer lhe fazer uma visita no sanatório. Eu e minha esposa ficamos muito magoados com essas atitudes. Minha esposa não estava mais aguentando ver o filho naquele estado. Precisou de tratamento clínico com calmantes e soníferos. Ficou em crise, o que lhe gerou mais tarde problemas cardíacos. O estado da família era de degradação. Eu não conseguia trabalhar direito, começou a faltar dinheiro, a situação estava desesperadora. Com o filho num hospício, os parentes desapareceram. A minha esposa sofria até desmaios, não comia. Tudo estava desmoronando em meu lar. Meu filho continuava, ainda lento de reflexos, e quando começou a melhorar, passou a nos agredir verbalmente. Sua revolta explodiu contra nós. Brigava com os vizinhos, fazia escândalos quando saíamos com ele. Ficou completamente incontrolável. Tentou até tocar fogo em nossa residência. Achei melhor então procurar outro hospital psiquiátrico onde não utilizassem o eletrochoque. E por uma briga que ele se envolveu no centro de Curitiba com alguns policiais, resolvi interná-lo em outro hospital psiquiátrico
em Piraquara para um tratamento mais leve do que ele recebera no hospital anterior. Já dentro desse novo hospital, a agressividade do meu filho não diminuía quando íamos visitá-lo. Chegou ao ponto de vir me cumprimentar com uma chepa de cigarro entre os dedos, queimando minha mão. Sua revolta contra nós doía-me muito, mas o que eu mais queria, meu Deus, era sua recuperação, que durante esses anos de internamento parecia nunca chegar. Ficou novamente sedado com o passar dos meses. Mesmo sedado, porém, ele aprontava dentro do hospital. Quebrou um dos apartamentos, suas vidraças e batia nos outros internos. Em muitas das minhas visitas, deixei de vê-lo, pois estava de castigo em algum lugar. Depois contou-me que ficava às vezes amarrado com tiras de pano na cama por 1 ou 2 dias, preso em cubículos ou num tal lençol de força. Com o passar do tempo, voltaram as promessas de melhora, agora do psiquiatra novo, de que ele ia se acalmar, que ia se recuperar. Nem eu, nem minha esposa tínhamos mais controle emocional. Aconselharam-me a procurar alguns centros espíritas. Eu os procurei. Estava completamente desnorteado. Até que por um milagre, que Deus me perdoe, meu filho quase morreu queimado. Ele ateou fogo em um dos cubículos onde já estava preso por alguns dias. Essa sua atitude desesperada acordou-me para o que eu estava fazendo com ele. Na mesma semana, resolvi tirá-lo dessa instituição. Jurei a mim mesmo que, se fosse para ele morrer, não morreria dentro desses centros de torturas, essas instituições psiquiátricas que dizem tratar de pessoas em condições financeiras inferiores. Foi o período mais negro que passei nos meus 79 anos de vida. Esse livro, ele foi escrito em 2004 e a situação com ele aconteceu há mais anos atrás, né? A gente precisa considerar que a psiquiatria mudou demais, que o manejo clínico mudou demais, né? Que o eletrochoque não é um problema. O eletrochoque hoje, ele é um tratamento que ele é bem recomendado em alguns casos de doença mental grave, onde a gente não está vendo resposta medicamentosa, onde a gente não está vendo outras respostas de outras estratégias, e ele é feito de uma forma humanizada, né? Ele não é o bicho de 7 cabeças, mas, né? Muito se melhorou, muito se avançou na psiquiatria moderna, né? Mas uma coisa aqui, ela ainda é real. A desorientação dos pais quando descobrem que os filhos estão usando drogas, ela ainda existe. A desinformação ainda existe. A informação inadequada ainda existe. A tendência em colocar uma internação como a resolução de todos os problemas da família, da pessoa, do contexto, muitas vezes colocando esse usuário de drogas como bode expiatório, ainda existe. Ainda temos, de fato, muitas instituições clínicas, especialmente, que aproveitam do sofrimento das pessoas para poder usurpar dinheiro delas, prometendo uma resposta. É claro que a intervenção não é nesse nível mais, isso não, a gente não vê, mas com propostas que elas não trarão resultado, porque a gente não tem resultado simples para um problema tão complexo. Essa desinformação, mesmo na era da informação, ela ainda é real. Esse oportunismo por parte de profissionais, e pasme, não são os psiquiatras mais só, mas diversos outros profissionais da saúde mental que trabalham com internação e sem internação também, trazem enganos, trazem promessas, trazem engodos. Algumas pessoas que nem têm formação profissional e se auto-intitulam
terapeutas, após fazerem um cursinho simples ali de internet, ou após se submeterem a um tratamento, se dizerem recuperados e se sentirem aptos de tratar outras pessoas. Tudo isso ainda é verdade, o que faz ainda muitas famílias passarem por tanto sofrimento. E no final disso, de tantas coisas que foram ditas que aqui por esse pai, que hoje, graças a Deus, a coisa não acontece mais com a frequência. Aqui, essa fala, eu acho que essa fala ela ainda se mantém escrita pelo próprio usuário, que dizia assim: basta entrarmos numa ala proibida, onde permanecem confinados e escondidos dos olhos dessa sociedade de normais as vítimas do desleixo profissional, para ver que experiências e abusos indiscriminados causam ao ser humano. Crime não é apenas matar o nosso semelhante, é também deixá-lo inútil, matando sua iniciativa e vontade própria, transformando-o numa besta humana. Canto dos Malditos, Austrégésilo Carrano Bueno.